Estamos de volta, sim, depois de uma breve pausa. O On The Record entra hoje em uma nova fase a partir desse dia 4 de julho, dia em que estamos gravando. Os encontros editoriais da nossa Newsroom passam a ser trimestrais, portanto, não mais restritos aos integrantes da nossa equipe, da nossa equipa. E aí, por isso, nessa primeira semana de julho, prestes a entrar em férias de verão na Europa, uma breve pausa também de inverno aqui no Hemisfério Sul, estamos eu, Natália Toledo, e Carlota Ribeiro Ferreira a replicar essa dobradinha Brasil-Portugal também com os nossos convidados do dia. Estamos recebendo dois leitores vorazes, escritores também muito importantes. É o que vamos apresentar agora. A nossa primeira convidada, uma empresária portuguesa, fundadora e CEO do grupo Your, um grupo financeiro dedicado a serviços de gestão a empresas. É também uma apaixonada por livros. Trará, sem dúvida, ótimos inputs para o debate de hoje, que, como vocês já devem ter percebido, vai ser, sim, essa inspiração da leitura, não só na vida pessoal, quanto na própria vida profissional. Sara Duó, primeira convidada, obrigada aí por estar conosco, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. E do lado brasileiro, também temos a honra de ter com a gente o empresário, escritor e palestrante, orador de gestão, cofundador da HSM, empresa líder em educação executiva aqui no Brasil, José Salib Neto. José Salib, muito obrigada, bem-vindo aqui ao nosso On The Record. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com essas empresárias portuguesas maravilhosas e com você também, Natália. É isso. Carlota, palavras iniciais aqui para receber nossos convidados? Não, os nossos convidados, muito boas-vindas, são pessoas que eu admiro imenso, uma em Portugal, outra no Brasil, mas sobretudo temos aqui esta paixão comum pelos livros e eu acho que vai ser um gosto e como você dizia, Natália, na realidade a importância dos livros na nossa vida pessoal e profissional e pronto, e vamos ver o que é esta exploração e esse debate e estas sugestões vão dar. Então, tenho aqui algumas perguntinhas na manga e as direciono para os três. Então, fiquem à vontade, vamos fazer desse um belo debate. Começando pelo fato de que eu quero saber a opinião de vocês de se grandes líderes são necessariamente grandes leitores. Uma coisa está diretamente ligada à outra ou não? Sara, o que você acha? Claramente, eu confesso que a minha grande aprendizagem, eu acho que um grande líder tem que aprender continuamente, não é? A aprendizagem contínua é sem dúvida o primeiro conselho que eu dou a qualquer empresário ou a qualquer jovem que tente empreender. E os livros, para mim, sempre foram o meu grande alimento. Abri o meu primeiro negócio muito cedo, aos 23 anos, portanto tinha que estar perto do negócio, não podia dedicar muito tempo a estudo paralelo, então os livros era assim o meu momento. Eu costumo dizer que não leio livros, eu estudo livros e sublinho, vou à procura, tudo me inspira, não é? Eu penso que se inspirou aquela pessoa, também vai me inspirar em mim. Eu acho que não há nada mais gratificante do que um testemunho vivo. E então em nome próprio, e é isso que eu mais procuro, tudo o que sejam testemunhos reais, histórias vividas, é altamente inspirador, até porque é aí que é o momento de transformação quando se começa a ler um livro, não é? É depois o que é que se consegue impactar e trazer daquela leitura para a nossa vida. Como líderes é essencial, não podendo sair à procura de outras realidades e de conviver com outras pessoas, um livro é aquele nosso abraço de vivência do que está mais perto, não é? Portanto, para mim foi essencial na minha carreira, em 18 anos, toda a leitura que vou acumulando e todas estas pessoas que eu já costumo dizer aos meus amigos imaginários que eu junto e que quase quando os vejo e que já tive muita oportunidade de conhecer alguns que li, é como se os conhecesse. E essa passagem de conhecimento é essencial para que depois consigamos todos aprender uns com os outros. Portanto, sim, claramente os livros são uma grande aprendizagem para a liderança também. Com certeza. José Salib compartilha dessa opinião? Com certeza, né? Eu acho que não existe empresário ou empresária de sucesso que não sejam ávidos leitores, pelo menos os que eu convivi e trabalhei durante tantos anos, né? Como o Jack Welch, né? E tantos outros
empresários, né, aqui no Brasil, muitos líderes também. E eu sempre fui muito apaixonado por livros, principalmente de gestão, né? E na HSM, a empresa que eu fundei, durante anos eu fui construindo uma biblioteca, né, que chegou a 5.000 títulos, né? 5.000. E esses 5.000 eles estavam em volta de mim no meu escritório, né? Minha biblioteca ficou muito conhecida e foi um dos legados que eu deixei para a empresa. E aqui eu tenho na minha casa agora 2.000, está indo caminhando aí para os próximos 5. Mas é fundamental, principalmente na questão de conceitos, né? Eu acho que não existe nenhum sucesso se você não tiver conceitos por trás. Eu acho que isso que a leitura traz, né? Eu acho que muita gente é voltado para a prática, eu vejo muitas pessoas. Aqui no Brasil também é um país que não se lê muito, que é uma questão que me deixa muito preocupado, né? Porque o pessoal quer fazer, quer executar, quer, né, tem aquela ansiedade pela execução, mas se você não tem execução sustentada por conceitos, você não cria coisas mais poderosas, né? Você não cria o futuro. Então, e realmente esses conceitos estão todos dentro dos livros, né? Então, eu diria que você tendo conceitos poderosos junto com uma execução poderosa, você tem uma empresa, uma carreira com certeza vitoriosa. Com certeza. Inclusive, não só fora da bolha que tem acesso ao estudo superior, acho que mesmo as pessoas bem informadas têm culturalmente essa dificuldade de serem leitores contínuos e constantes aqui no Brasil, né, Salib? É um problema que vai até mais além. Com certeza, né? Com certeza. A gente vê pelo número de livros vendidos no Brasil, né? Muito, muito pequeno ainda comparado com alguns outros países. Eu vim muito da escola americana, né? Estudei nos Estados Unidos, fiz graduação, depois o MBA, e lá existe um incentivo à leitura muito forte, né? Então, graças aos livros que, na verdade, eu comecei a nossa empresa, né? Estimulado por um livro chamado In Search of Excellence, né? Não sei se vocês lembram, Sara e Carlota, livro do Tom Peters, do Robert Waterman, que nos anos 80, né? Esse livro ele foi um marco na história da literatura de gestão, porque ele trouxe a gestão de uma forma mais democrática, né? A gestão, até o começo dos anos 80, era uma coisa que era confinada somente à alta direção das empresas. E o Tom Peters e o Robert Waterman trouxeram uma visão muito mais popular, inclusive na semântica, né? Trazendo palavras, né? A revolução, ruptura, né? Obsessão pelo cliente. E aí, essa semântica, essa visão realmente mudou o patamar de vendas de livros de negócios. Colocou, inclusive, a própria gestão mais no mapa, né? E graças a isso, a gente começou a empresa nos anos 80 também, lá pelo 86, 87, e o nosso público, que era um público pequeno, ele começou a ficar grande, né? E graças a esses conceitos, né? Então, esses livros, eles realmente trazem mudanças incríveis, né? E muitas empresas foram inspiradas nisso, né? Esse livro vendeu mais de 5, 6 milhões de cópias no mundo todo, né? Nós trabalhamos muitos anos com o Tom Peters, também com o Robert Waterman, né? Então eu sou um verdadeiro fã de livros, tanto é que eu escrevi 9 agora, depois que eu saí. Então aqui a minha pilha de livros aqui meus. Muito bom. Eu falei, agora que depois que eu saí da HSM, aí eu tive tempo, né, para escrever, porque quando você está trabalhando no dia a dia, fica muito difícil, né? Você parar, né? E agora, depois que eu dei essa parada, digo para todo mundo que é importante, às vezes, você fazer um sabático de leitura, de aprendizado, né? Para reciclar a tua cabeça, a tua memória, né? Não memória, suas habilidades. Né? Eu já quero saber mais, justamente, em que momento o leitor vira escritor. Vamos a essa próxima pergunta, mas antes, Carlota, você como líder também bebe nessas fontes, né, que Sara e José Salib citaram. Claro. E tem essa filosofia. Tem essa filosofia e tem essa biblioteca, ou seja, nós só na Win World, aliás, por acaso eu agora vim para uma das salas pequeninas da Win, mas na nossa sala principal temos 1.200 livros, ou seja, na realidade, e nós quase que compramos mais livros, ou seja, mesmo o facto de estarmos rodeados de livros e termos acessível qualquer conceito, qualquer novo orador, todas as semanas chegam livros a esta empresa, estamos sempre a ver as novidades e tudo nos interessa, desde os novos temas aos novos oradores, às novas revelações,
aos novos valores que efetivamente acreditamos que são importantes desenvolver nas empresas e nos líderes, etc. Portanto, é assim uma grande fonte. Acho que hoje em dia, e com esta avidez que nós temos de conhecimentos, de histórias e de aprendizagem, há uma coisa que vem complementar o livro, que é os podcasts, e portanto, quando estamos a correr, dá para ouvir um podcast ou dá para ouvir um livro em áudio, mas na realidade eu acho que nada substitui o livro e o estudo da leitura, como diz a Sara, que é tirar notas, passar a uma outra pessoa, ou seja, eu acho que o livro tem uma materialidade que efetivamente torna tudo também muito mais especial. Agora, mas claro, sou obviamente super. Nem sei como é que me imaginava sem livros. Então, a próxima pergunta era se bons leitores também escrevem. Eu sei que no caso de vocês, sim. Agora, líderes têm tempo para escrever? Quero saber como é que começou isso na vida de cada um. Sara, você falou que era bom, né, se tivesse um bom tempo para escrever mais. Como é que é isso? Não, eu tenho imensa inveja do Salito, imensa inveja. Espero um dia chegar lá. Não consigo ainda ter muito tempo, mas de facto é completamente transformador aquele momento onde tu tens uma necessidade clara e evidente que precisas de escrever. Porque te estás a transbordar e aquele conceito, aquele princípio já te diz tanto, já consegues estruturar o que apanhaste no livro, o que apanhaste no outro e que tens que pôr o teu cunho, não é? Tens que dar a tua energia, a tua cor e tens que escrever, tens que abrir o coração e começar a escrever. E isso é um momento transformador. Eu lembro perfeitamente num momento que pensei, ai, virei escritora e comecei a escrever. E é um momento incrível, porque de facto é um processo, não é? É um processo, primeiro começamos a acumular a aprendizagem. Eu identifiquei-me imenso com aquilo que o Sally disse da procura de conceitos, não é? Porque no mundo dos negócios e 18 anos que estou aqui, nós precisamos das nossas balizas, não é? Das nossas referências, não é? O que é aquilo que para nós é os nossos princípios invioláveis e a nossa metodologia, seja o que seja que nós vamos conseguir impactar e fazer na vida. E então, ir buscar um conceito aqui, por exemplo, de bom a excelente, do Jim Collins, que é primeiro com quem, depois como. Depois o Rei Dalio, que te ensina a monitorizar os teus princípios e não caíres em atalhos. E depois como é que tu vais pegando numa coisa, noutra e vais transformando a ti. E consegues depois tu fazer o teu livro. Por isso, assim, para mim, eu ainda não consigo, eu só tenho coisas escritas ainda soltas, mas adoro escrever. Estou agora a preparar o meu primeiro livro, mas é tempo, não é? Mas é um tempo que tem que ser um tempo com dedicação total e com verdade também naquilo que está a ser escrito. Portanto, não pode ser uma coisa superficial e mais fortuita, como muitas vezes é mais fácil nós fazermos só um documentário ou uma intervenção do que ter algo para contar. E também queria reforçar, portanto, também não estou nesse processo, e queria reforçar esta que também, como o Sálio disse, que acho que é super importante reforçarmos, que eu acho que houve uma evolução imensa. Hoje em dia, nós estamos nos aeroportos e já vimos livros de gestão incríveis, não é? que para nós marcaram-nos, e que se alguém nos perguntar qual é o livro de gestão que tu aconselhas, tu dizes aqueles dois, e estão no meio de romances e no meio de pastilhas e láfios, como eu digo, com uma naturalidade. E isto foi uma evolução imensa, porque estas temáticas não estavam tão acessíveis a todos. Portanto, era muito outro tipo de literatura e não uma literatura com uma linguagem muito mais informal, muito mais apetecível, e quando tu até podes dar um adolescente e que ele já... Por exemplo, temos um livro, claro disso, que foi um dos livros que me marcou imenso, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Que toda a gente queria ler, dos mil. Toda a gente queria ler. É verdade. Toda. Eu li esse livro aos 15 anos e foi um livro super marcante. E agora a minha filha Isabelinha tem 10, já o Pai Rico, Pai Pobre para jovens. Portanto, isto é uma coisa que me deixa muito contente. Apesar de achar igual no Brasil, Portugal, lê-se muito, muito pouco. Agora, cabe-nos a nós também, que já temos esta atração pelo topo e pela liderança, trazer outros atrás de nós. Por exemplo, uma das coisas que eu faço na IOR é, todos os anos, eu digo qual é o livro de gestão desse ano. E entrego às segundas linhas todas e debatemos o livro, estudamos, eu mando uns capítulos, que era para conseguirmos, e depois, já, de uma forma natural, a organização
já vê o livro como uma coisa íntima, como uma coisa que tem que ser trabalhada e como uma ferramenta de trabalho. Mas isso tem que ser, tem que estar claro e tem que ser consistente dentro da organização, porque muitas vezes é muito difícil passar para as segundas linhas esta necessidade. Uhum. Nesta linha da Sara e sobretudo essa prática de tentarmos estimular as leituras, nós começámos a criar um projeto também que vendemos às empresas, que são os clubes de leitura, que é muito isso, que é, obviamente, é importante haver um guia, haver uma estruturação, haver o livro do mês ou o livro do trimestre, fazer essa distribuição e depois guiar as discussões. Mas o que é facto é que as pessoas adoram e envolvem-se e depois é muito rico, porque obviamente os livros podem ser escolhidos, ou seja, a curadoria dos livros podem ter a ver com o momento do negócio, com o contexto, enfim, com uma série de coisas e, portanto, é estimulável, ou seja, os baixos níveis de leitura e depois as pessoas gostam e começam a praticar e a interessar-se e a mandar sugestões. Li também este livro, ou o meu marido leu, isto pode ser interessante. E é giro, porque depois, de facto, é um produto de curiosidade, de estímulo, de aprendizagem conjunta, é muito giro. Na HSM, Salib, só a existência da biblioteca de 5.000 títulos já é um incentivo ou também tem que ter um trabalho de engajamento para os funcionários aproveitarem? Completamente, né? Tanto é que no começo, né, eu esperava que eles tivessem a mesma paixão que eu tinha, né, pelos livros, mas não era o que acontecia para a maioria das pessoas. Aí eu decidi, então, fazer na marra. Não sei se é a expressão em português de Portugal ainda, na marra, né? Tá ótimo. Aí Na marra. eu pegava assim, pelo menos umas 30 pessoas, né? Reunia, eu patrocinava o almoço, né? Pessoa física, não, nem HSM. E eu dava um livro, né? A cada 2 meses, eu comprava um livro, dava para todas essas pessoas e falava assim, olha, se você quiser participar do meu almoço, você vai participar, mas você vai ser sorteado para apresentar um capítulo. Um capítulo. E se você não souber o que está naquele capítulo, você já sabe o que você deve fazer na empresa, entendeu? Então, assim, aí todo mundo começou a ler. Todo mundo começou a ler. Aqui no Brasil a gente fala assim, não vai por bem, vai por mal, né? É isso. Vou fazer isso. Muito bom, muito bom. E essa parte de começar a escrever, foi quando deu o tempo da HSM ou conseguia já inserir antes? Como é que foi para você? Olha, ele começou antes, né? Um livro de insights, junto com meu parceiro Sandro Magaldi. Eu sempre gostei de trabalhar com um parceiro ou parceira, né? Eu acho que 1 mais 1 é muito mais que 2, né? Se você tem a complementariedade, parceria, uma convergência na visão, você não necessariamente precisa ser igual. E com o Sandro Magaldi, que trabalhou comigo na HSM, nós escrevemos um livro chamado Movidos por Ideias, muito tempo atrás, que foi mais eu diria que foi para homenagear meus pais e minha filha, né? E depois paramos muitos anos, né? Depois com o dia a dia da empresa e tal. E aí eu saí da HSM há 6 anos atrás, só que eu saí com uma frustração na questão da gestão, porque eu cresci na minha empresa com aqueles grandes acadêmicos americanos, nas escolas americanas, né? E, de repente, com a evolução da tecnologia, esses grandes pensadores acabaram perdendo espaço ou se perdendo desse mundo, não acompanharam. E aí, na minha saída, eu sentei com o Sandro e falei, vamos escrever um artigo para ver o que pode ter acontecido com o mundo da gestão? E aí escrevemos esse artigo, virou 10 páginas, né? A hora que eu bati o olho, falei, isso aqui dá um livro, né? E aí esse livro, que nós fomos mais além, ele virou aqui o Gestão do Amanhã, que é o livro mais vendido de gestão da história da gestão brasileira, mais de 100 mil exemplares, que traz uma nova visão de ver o mundo, nesse mundo dirigido pela tecnologia, porque a tecnologia e o pensamento gerencial, eles não andaram lado a lado, né? A tecnologia foi para crescer muito rápido e o mundo da gestão ficou parado. Então, a gente traz nesse livro, né, um começo de uma necessidade de você evoluir na gestão. A gestão de pessoas, a inovação, clientes, estratégia, né? Por que a tecnologia impactou todas essas áreas? E a gestão e a tecnologia sempre foram tratadas de uma forma separada. Então, a partir disso, né, eu percebi que os 30 anos que eu fiquei na HSM, e meu trabalho era maravilhoso, porque eu ficava com a parte de conteúdo, me prepararam para esse momento que eu estou vivendo. E aí nós, em seguida, começamos a escrever outros livros, né, o Novo Código da Cultura. Nós vimos que
o gargalo da transformação digital tem muito mais a ver com as pessoas do que realmente com a tecnologia, né? Com a cultura da empresa, uma nova maneira de pensar em estratégia, habilidades de liderança novas trazidas pela tecnologia. Então a gente não parou. Nossos livros hoje, em 6 anos, já estão chegando aí a 200 mil cópias vendidas e tem mais 2 a caminho, né? Mais 2 livros a caminho, né? Um sobre questão do novo entendimento do tempo, né? Hoje nós vivemos num mundo instantâneo, de resposta instantânea, e quem não construir a sua empresa hoje para dar respostas instantâneas vai se perder. E um livro sobre inovação de ruptura também, né? Que como construir um motor 2 de inovação, né? Hoje nós precisamos dar o motor 1 e o motor 2, que é o futuro, o motor 1 é o presente, como é que você converge os dois? Então tem muita coisa. A partir do momento que você escreve o primeiro, você não quer parar mais. Com certeza, imagino. E pegando até o Eu gancho que, da... Diz, por favor. eu que convivi com o Peter Drucker, né, e o Philip Kotler, né? O Philip Kotler, Ah, isso é incrível. inclusive eu tô publicando, vou tentar publicar meu livro O Liderança Disruptiva nos Estados Unidos. Aí eu pedi uns endorsements, o Ran Charan deu, e o Philip Kotler deu também, e aí ele botou lá, Philip Kotler, autor de 90 livros. 90 anos. 90 livros, ele tem 92 anos, 90 Uau. livros, acho que ele escreveu. 90 Uau! Então Ou eu seja, tá convivi só com pessoas começando. eu convivi com pessoas que se você não lesse, se você estudasse, você ficaria muito para trás, né? Então esse ambiente me ajudou a estar nesse mundo, e agora como protagonista, né? Está sendo muito divertido. O mundo da tecnologia trouxe muita coisa nova para falar, muita coisa, e um novo entendimento do mundo que nós estamos tendo, né? E é legal a gente tá sendo líder aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. E a tecnologia vem como uma avalanche na própria leitura, que é o tema aqui da nossa discussão. Carlota falou que adora pegar, né, o livro, imagino que todos nós aqui, mas quando a gente fala de leitura em 2023, não é a mesma coisa do que lá nos anos 80, 90 para trás. Não só pelo formato, né, que muitas vezes de fato dispensa o papel, mas pelo timing da leitura, do que as pessoas querem consumir, informação em tempo real, muitas vezes querem se aprofundar sem se alongar. Como é que se faz isso? Queria saber da visão de vocês da tecnologia, ora como aliada, ora como um desafio posto à leitura em si. O que vocês acham? Ai, eu sou muito Meninas, conservadora. Eu não consigo abdicar do prazer de folhear um livro. Não consigo. Para mim, um livro, eu tenho imenso medo quando falo de um livro, normalmente quando gosto, e compro sempre logo 3 ou 4, porque já sei que vou recomendar e tenho que logo ter à mão para dar, porque eu não empresto os meus livros. Eu costumo dizer que é o meu lado egoísta da minha vida, não empresto, porque para mim é uma coisa, é mesmo uma intimidade que eu criei com aquele meu alimento. Que não consigo partilhar. Portanto, para mim é muito difícil ler um livro sem ser ler um livro. Ler um livro, sei lá. Para mim é uma coisa que ainda não consigo. Eu acho que vejo à minha volta que de facto houve uma evolução imensa de conseguir-se ler. Os resumos dos livros é uma coisa que vejo imensas pessoas ouvirem. Até ótimo, portanto, quando tudo passa, a informação passa, portanto, muito melhor assim. Para mim, Sara, é uma dor. Portanto, eu ainda tenho um caminho imenso a fazer nessa área, que também não sei se eu quero fazer. Portanto, acho que me vou manter aqui no meu registro também rodeada e a viver no meio de livros e a sentir aquele prazer de, bem, vou começar. E não consigo, e de facto também tenho mesmo uma relação até de força com o livro, porque não consigo sair de casa sem um livro, e mesmo quando estou em reuniões preciso estar dá-me uma segurança o livro, é uma companhia. É um porto de abrigo para mim, portanto, custa-me imenso pensar noutra dimensão de passagem da leitura. Eu tenho uma coisa que para mim a tecnologia é um aliado na medida em que o meu trabalho, ou seja, eu tenho do livro duas coisas, não é? Que é o puro prazer da aprendizagem, por outro lado, na realidade é o maior alimento para o trabalho que eu faço, não é? Que é no fundo recomendar, assessorar, montar grandes projetos e fazer curadorias de impacto, etc. E para isso, na realidade, ou seja, eu tenho o melhor dos mundos na medida em que eu faço aquilo que adoro, que é ler e depois transformar essas leituras noutros formatos e noutros alcances.
Agora, sem dúvida que o livro, eu também não saio de casa sem um livro, aliás, tipicamente sem um livro e sem uma revista física, porque é isso que me dá prazer. Tenho uma agenda intencional, intelectual e desportiva, portanto, tenho as minhas horas de leitura ao pequeno almoço e antes de me deitar. Essas são obrigatórias, depois, se houver mais, ótimo. E, por outro lado, obviamente, para mim a facilidade do podcast ou dos livros áudio, etc., é permitir-me em alturas em que estou, por exemplo, a fazer desporto, ou a fazer caminhadas, ou a almoçar, ou alguma coisa, conseguir estar de alguma maneira a acelerar também outros caminhos e outras explorações de outros autores. Agora, quando eu estou mesmo conectada a um livro, claramente ele é físico. Pronto, isso é. O resto, ou seja, e tudo o que é, eu tenho também as minhas leituras divididas em duas grandes áreas, as leituras técnicas, mas nas minhas técnicas encaixa-se muito aquilo que eu gosto, de gestão, pensadores, biografias, etc. Mas isso também traz sempre muita matéria para o meu trabalho, e depois tudo quanto é romances e obras mais de ficção. Essas têm obrigatoriamente a forma de livro. As outras vou dividindo para acelerar e atalhar aqui um bocadinho de caminho. Mas também não sou muito a favor do resumo. Eu gosto de entender, posso às vezes ler os livros na diagonal. Isso é ao rápido, ou saltar um capítulo, se de facto vejo que... Pronto, agora Salibi, esses seus 2 livros acho fundamentais, porque nós desenvolvemos no ano passado o segundo motor de desenvolvimento e demos esse nome exato, para alavancar e para acelerar crescimento. E depois, e essa resposta instantânea, e a Sara também sabe disso, eu acho que realmente os nossos negócios hoje em dia estão a obrigar-nos a criar coisas de resposta instantânea e rápida e flash, porque de facto tudo anda muito rápido. Portanto, eu acho que esses seus 2 temas são grandes e já geram imensa curiosidade. Com certeza. Eu, como a Sara, eu também não impresso meus livros, viu, Sara? Obrigada. Obrigada. Eu já me sinto melhor. Temos que montar um clube de quem não empresta livros. Mas, Eu também não empresto muito pouco. mas quando alguém vem aqui em casa, né, eu mostro com muito orgulho a minha biblioteca e falo dos livros, ele fala assim, nossa, você pode me emprestar? Aí eu paro, eu falo, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. Ele falou, qual a má notícia? Que eu não vou emprestar meu livro. E é boa, eu vou comprar um para você e mando. É isso. Exato. O livro, a gente tem hoje 1000 oportunidades de aprendizado com a internet, com podcasts e com todo tipo de coisa, até no TikTok a gente aprende bastante, mas o livro é uma coisa que você fica muito, muito privado, uma coisa que você fica com o livro, mas com você mesmo, e vendo como é que você se encaixa, indo para trás, rabiscando, né? Então dá aquela coisa. Quando você está num podcast, muita gente falando, sabe, você pega insights, mas você não tem aquela oportunidade de parar tudo, escrever, sabe? Eu acho fundamental. E então realmente, acho que se você pegar os grandes, maiores empresários, né? Você pega um Elon Musk, né? O Elon Musk, a gente, no nosso livro Liderança Disruptiva, nós chamamos o Elon Musk de generalista especialista, né? Generalista, que hoje o líder e a líder tem que ser cada vez mais especialista generalista, ou seja, tem que saber profundamente de muitas coisas. E como é que ele chegou nisso? Ele leu 60 vezes mais do que uma pessoa normal que lê livros. Lia livros de engenharia, livros de química, de física, de business, de pessoas, e sempre fez essa relação entre elas. Por isso que na hora que você vê os negócios do Elon Musk, você vê negócios que fala assim, como é que esse cara conseguiu fazer tanto? Exatamente pelo treino que ele teve entre os livros, de tantos temas, e vendo o que ficava entre eles, né? Quais eram as conexões que existiam entre esses temas. Então, o Elon Musk, se você estudar a história dele, ele não apareceu aí por acaso, não. Tem muita preparação, muitos livros atrás dele. Aliás, o Elon Musk, só uma curiosidade, porque eu li a biografia dele e eu acordava às 4 da manhã, acordava à meia-noite para ler, é absolutamente fascinante. O Elon Musk, aconteceu uma coisa, ele leu a biblioteca inteira da cidade onde ele vivia, na África do Sul. Eu já não me lembro se ele estava em Joanesburgo nessa altura ou na cidade do Cabo, mas ele conseguiu ler a biblioteca inteira. E ele diz, até eu entender como uma borboleta voa, é absolutamente crítico, e depois é engraçado ver os negócios que ele desenvolveu e, de facto, toda a física da borboleta
obviamente que há de ser super interessante e fascinante para aquilo que o inspirou a fazer negócios na aviação e na área espacial mais tarde. Mas é incrível, a leitura é assim uma coisa muito forte na aprendizagem. Eu tenho um insight, né? Uma das habilidades também, não querendo ficar fazendo marketing no meu livro, mas é o líder que cria ambiente de aprendizado, porque na nossa visão hoje o conhecimento, as informações ficam obsoletas muito mais rápido do que antes. Muito mais rápido. Se perguntar assim, sabe, o que vai acontecer a semana que vem com inteligência artificial? Eu não tenho a menor ideia. Então fica óbvio que você vê que a coisa fica muito... que hoje já não é você ler ou estudar, já não é mais uma opção. É uma obrigação. Porque senão você fica fora, né? E aí uma empresária aqui do Brasil, que estava conversando comigo aqui, né, no podcast, ela falou, Salim, mas como é que eu identifico as pessoas que querem aprender, né? Eu falei, olha, numa entrevista, uma das perguntas devia ser, o que você está lendo? O que você está lendo, né? Ela falou, pois é, eu contratei 6 pessoas hoje e não fiz essa pergunta. É uma pergunta fundamental, se tornou fundamental, com certeza. Eu, quando entrevistava as pessoas na HSM, eu sempre perguntava o que ela estava lendo. Se não estava lendo, nem passava para a segunda fase. Boa. Ai, meu Deus. Íamos ficar com uma pessoa. Eu acho Sobrava excelente. uma. Eu quero saber o que vocês estão lendo. Mas antes vou fazer só um depoimento também de quem pensando nessa questão justamente de ter que aprender o tempo inteiro, de ser obrigação. Eu saí das redações de jornalismo, mas o ritmo de jornalista não saiu de mim. Então eu tenho a necessidade de estar lendo em deslocamento, na espera do médico, nas esperas todas, de não perder esse tempo, uma coisa mais ansiosa ou não de impulsão, mas de mergulhar fundo, né? De estar sempre assim. E aí, o leitor digital é o meu grande melhor amigo. Então, nesse quesito, a tecnologia foi uma grande aliada para suprir esse lugar. Eu não levaria o último livro que eu li, de 1.500 páginas, para lugar nenhum. Eu terminei ele em 2 meses, graças a estar lendo em qualquer momento. Então, para mim, funciona. Então, acho que depende da ocasião, da pessoa, de tudo, também é um grande aliado. Isso mudou bastante a minha vida. Eu era uma adolescente, criança, que lia muitos livros físicos e depois de jovem adulta, comecei a deixá-los só na estante e ser uma fã da leitura digital. Acho que funciona também. Hoje a leitura, se é para ler livro digital, se é para ler livro físico, é muito da pessoa, né? Cada um tem o seu estilo. Quando começaram os Kindles da vida, Exato. tudo, eu achava que tinha que ler, né? E eu não me sentia muito confortável, né? Pelo meu estilo, né? Mas aí eu vi o documentário do Bill Gates, né, na Netflix, e aí você vê o Bill Gates, né, ele fazendo retreats, né, de imersões sozinhas, e ele levando uma mala cheia de livros físicos. Eu falei, eu não devo estar tão mal assim. Claro. Muito bom. E o que vocês estão lendo agora? Vamos já direto ao que interessa. Qual é a leitura da vez? Então, agora eu estou a ler o Nissan, do brasileiro, que é Você Aguenta Ser Feliz. Peguei nesse livro há duas semanas, e estou a adorar. É um livro muito fácil de ler, mas gostei muito de ver o testemunho dele, focado muito na saúde mental e em toda a parte que ele desenvolveu físico, era nesta fase da vida dele e o impacto que isso teve na vida dele. E pronto, estou quase a acabar. Foi uma coisa que me apareceu nas mãos há pouco tempo, mas já sei quais são os meus próximos, que é o Salim, não é? Que não há como. Portanto, esses serão os próximos, mas também tenho um testemunho para lá, que foi uma coisa muito importante, que eu gostava de partilhar, que sempre li livros de gestão, não conseguia não ler, porque estava sempre à procura de aprendizagem e de alimento para o trabalho. Portanto, para mim, ler um romance ou uma obra de ficção era uma perca de tempo, porque porquê que eu vou estar a ler uma história inventada? Portanto, era uma coisa. E há pouco tempo voltei a ler um romance e foi incrível. Outra porta que se abriu. Portanto, eu acho que nós líderes também focamos muito
na aprendizagem nas nossas áreas de intervenção, ou não, mas, por exemplo, eu também posso dar um testemunho que há pouco abri um negócio que nada percebo, portanto saí completamente da minha zona de conforto, não tinha referências absolutamente nenhumas, portanto foi mesmo a tirar para a piscina sem água, e um dos livros que eu li foi o da Luísa Trajano, que é o negócio é uma mercearia, portanto é um comércio de proximidade, uma loja aberta ao público, e li os livros dela e foi de uma aprendizagem imensa, porque tenho imensas coisas que retirei dali. Portanto, eu vou, consoante a altura na minha vida e qual é o projeto que eu estou agora a conduzir, eu vou escolhendo os livros que me podem dar algum contributo. Mas só para deixar o testemunho que não nos focarmos muito só nas nossas áreas de intervenção e à busca de aprendizagem, sempre à busca da tal agilidade que o Salib e a Carlota estavam a falar, que agora se impõe, não é? A nossa rapidez, a agilidade de entregar a resposta rápida, mas também parar para ler algo que também não nos está sempre a dar estímulo. Estou um bocadinho no processo inverso, a tentar também relaxar a mente e não estar sempre à procura de atividade mental para depois utilizar. Eu acho que a mim funcionou muito bem. Consegui descansar e depois pegar no outro livro com mais atenção até. Eu entendo perfeitamente isto que estás a dizer e, por acaso, curiosamente, este ano já li 3 livros que não têm a ver com... Porque, na realidade, como gosto tanto dos livros técnicos e também me dão imenso prazer, quando eu digo técnicos, de biografias, de gestão, o que for, mas é verdade. Mas, então, leituras atuais, eu tenho assim umas leituras um bocadinho radicais e que depois têm a ver muito com 2 paixões grandes que eu tenho, que é os desportos radicais e essa parte esportiva. E eu adoro carreira militar, sempre adorei as escolas americanas e as escolas militares. Portanto, eu estou a ler um livro que o meu filho Vasco, que é o mais velho, diz-me: a mãe é doida, a mãe sabe quem é o David Goggins. Eu não sabia quem era o David Goggins, mas no outro dia estava a ir para Madrid e de repente não tinha levado livro e senti-me completamente nua, tive que entrar na FNAC e agarrar num livro. E eu disse: não, eu não posso ir para Madrid, tenho uma agenda de trabalho louca, mas para mim, de facto, ir sem livro não é estar, não é ir. Pronto. E então agarrei num livro que estava lá, número 1 da FNAC, David Goggins, um SEAL americano, You Can't Hurt, ou Hurt Me No More, qualquer coisa assim. E então é um livro que é uma carreira, é considerado o homem mais forte física e mentalmente do mundo, e isso também me interessa, porque embora eu não tenha os objetivos de ultramaratona deles, tudo quanto são dicas e aprendizagens sobre resistência, acho que é bom para qualquer, aliás, quando se está na montanha, para fazer aquela última milha, para fazer essas coisas todas. E então é um livro que são 400 páginas sobre os treinos militares, mas que é absolutamente fabuloso. Eu tenho! Olá, quer dizer, então, olha, mas tu ainda por cima, para as novas missões que vais ter aí... Não, nas montanhas, não é? Que agora ainda tenho outra. Exatamente, mas isto ajuda-me imenso. Eu já no ano passado, antes de ir para o Kilimanjaro, também li livros radicais, li o do Nuno Espanha, e ajudou-me imenso, porque realmente quando está tudo a lutar, parece que há aliás, ele fala aqui de uma coisa que é muito importante e que existe, que é o segundo fogo. E se nós pensarmos, seja em questões de trabalho, seja... Mas é giro, é divertido, é um bocadinho como a Sara dizia, entrou assim na minha agenda, porque eu ia sem livro, mas pronto. E depois tenho aqui uns livros que, na realidade, pronto, biografias é sempre a minha paixão, portanto tenho a CEO da IBM, o Good Power, que é espetacular, e o do Jeff Bezos, este não li, acabou de sair, este ainda não li. E pronto, e nas minhas coisas mais fora das leituras técnicas, li este ano um livro que me deram na Happy Conference, que foi As Gotas no Charco, da Mafalda, que é um tratado de amor, é uma beleza este livro. Este livro devia existir em qualquer casa, porque é uma beleza, é quase como um Pai Rico, Pai Pobre, de outra. Mas, aliás, lembrei-me imenso e quando fui às Pachecas disse: isto era o sítio onde deveria haver o livro da Mafalda. A sério? Então temos que falar. Este livro é uma beleza, é muito fácil de ler, é de uma pessoa muito querida, da Mafalda Ribeiro, e uma autora incrível, e sobretudo é um tratado de amor e positivismo, que eu acho que é muito importante, mas com profundidade e com muita matéria, muito válida, é muito giro. E depois o da Sofia Castro Fernandes, que comprei para as professoras todas do meu filho mais novo, e portanto eu não aguento não comprar também para espreitar. Mas eu não percebi que era para dizer os nossos livros todos. A gente já faz uma segunda ronda. Esse da Sofia Castro Fernandes está incrível.
Também já vi. Pronto. Eu comecei a ler e Mereces. pronto, O livro é agarrei. Mereces. Salib, o que você está lendo agora? Depois a gente faz uma última ronda para dar outras dicas para o verão e já encerramos, que já estamos quase no tempo. Salib. Olha, eu leio sempre 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu nunca leio um livro, né? Eu vou dizer por quê. Porque quando eu estou lendo aquele livro, se eu acho alguma coisa muito forte, muito poderosa, né? Eu paro. Eu paro e tem que ter tempo para refletir, né? Então eu paro aquele momento, aí vou desenvolvendo algumas ideias, escrevo, e aí parto e vou lendo outro livro, né? Que já começo um outro livro, e depois, a hora que eu absorvi, eu volto para ele, né? Porque eu acho que essas paradas de conceitos muito fortes, elas ajudam muito, né? Melhor que você ser obrigado a continuar o livro, né? Eu acho que tem hora que você acha alguma coisa tão poderosa que você tem que parar para refletir. Bom, eu acabei de ler esse aqui, ó, chama Exponential, né? É de um autor inglês, que tem podcasting com milhões de pessoas, o Assim Ashar, Descendência Árabe, como as tecnologias aceleradas estão nos deixando para trás e o que fazer a respeito. É um livro que traz a questão da tecnologia, mas para um contexto não só de empresarial, mas para um contexto de sociedade, né? Você sabe que os governos são os últimos a aprender qualquer coisa, né? E esse gap está ficando cada vez mais distante, né? Que provoca uma crise mundial, né? Porque a sociedade andando de um lado, o governo andando de outro, fica complicado. Esse livro traz reflexões muito importantes, não só na área empresarial, como na sociedade em si. Estou lendo esse livro, Scary Smart, um livro do Mo Gaudat. Ele foi um Chief Business Officer no Google, e ele traz uma visão muito prática para a inteligência artificial, mas uma visão otimista, né? Como que a inteligência artificial pode salvar o nosso mundo, né? E Scary Smart. Esse cara é, assim, maravilhoso. E depois eu estou lendo aqui, eu estou preparando agora um workshop de liderança de inovação de ruptura, e eu e o Sandro, meu parceiro, cada um vai apresentar duas aulas novas, né? Então eu estou trabalhando numa aula do Jobs to be Done, que é um conceito criado pelo Peter Drucker lá nos anos 60, né? E hoje, dentro desse mundo de startups, é muito usado, né? Aqui no Brasil a gente chama de dor do cliente. Eu gosto de Jobs to be Done. Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito, que determina a sua decisão de gastos. Então, estou lendo aqui um livro pequeno, Jobs to be Done, que é uma bíblia do Anthony Owick, maravilhoso, e o Muito Além da Sorte, que é do Clayton Christensen, que dedicou parte da sua vida ao desenvolvimento desse conceito criado pelo Peter Drucker do Jobs to be Done, né? Levando, que em inglês é Competing Against Luck. Então, estou usando esse conteúdo na montagem da minha aula, né? Então, os livros ajudam muito nas montagens das minhas palestras, né? São 14 até agora, então eu sempre estou lendo para ajudar e pegar insights, né? Então, enfim, é muito bacana poder ler. Maravilhoso. Gente, para quem gosta de pegar a dica, né, e tá sempre perguntando, o que você tá lendo, o que você Não, tá lendo? Esse episódio tá ouro, né? Ouro. eu já estou nervosa. Não, a lista agora tá gigante. Sara, tem mais algum aí para Então, indicar-nos? eu trouxe aqueles que me marcaram na minha carreira. Aquele que eu falei há pouco, do Rei Dalio, dos Princípios. É um livro super, como podem ver, é super marcante. É um livro que eu estou sempre a pegar. É um que está na mesa de cabeceira, como eu disse. Depois, O Amor como Critério de Gestão. Também é um livro que eu dou muito, que eu ofereço muito, a importância do que é isto, não é? Do amor nas organizações e tentar desmistificar a palavra amor, só a palavra amor dentro de uma organização, o que é que isso implica, não é? O olhar atento ao outro, o respeito pelo colega do lado, o tentar descobrir porque é que os olhos dele naquele dia não estão a brilhar, e não viver provocar um bocadinho a indiferença, não é? Daquelas pessoas que estão à nossa volta. É um livro que é assim um livro que abre o coração. Trouxe também este. Trouxe, acho que eu gosto sempre de trazer estas coleções, porque para quem não gosta de ler, todas as noites ler só um documentário, só um capítulo, são livros que eu gosto de recomendar. E depois trouxe este livro, que é O Paraíso São os Outros, Amo. que é incrível.
incrível, eu nunca tinha lido, também li agora esta semana, que é do Walter Hugo, Hugo Mãe, e é um sim. livro incrível para ler em família. Eu li com a Isalinha e aconselho, mesmo assim, aquele livro de a seguir de jantar, estar no sofá a ler, é assim um livro que põe assim as coisas no sítio, certo? É, Trouxeste. muito bem Olha, dito. deixem-me só fazer uma pergunta. Não vos acontece, a mim acontece-me, quando estou a ler um livro que gosto muito, muito, muito e está a aproximar do fim, paro nas últimas 40 páginas, para aquilo não acabar. Aconteceu-me isso, por exemplo, aconteceu-me com o Promise Me That, que é um livro maravilhoso do Joe Biden. Eu não sei se alguém já leu, já li bem, há 3 anos antes dele ser presidente, e é absolutamente maravilhoso. E aconteceu no Elon Musk, quando aquilo começa a chegar ao fim, eu disse: não, isto não vai acabar, isto Não, não não, vai e tens de acabar. guardar o último capítulo para um sítio especial, É um isso, sítio marcante. Não, pá! não, não posso ler aqui no meio deles. Tenho que fugir daqui. Não vou acabar. Não é? Depois você vai ficar órfã e aí fica como? Exato. Ele acabou, chegar a Exato, página. não se pode acabar uma coisa tão boa, mas pronto, é Adoro. verdade, é Alguma muito bom. particularidade também nessa leitura, Salib? Então, tem um insight que eu gostaria de passar para a audiência, né? Que eu releio livros, né? Livros que são importantes, né? Que têm conceitos importantes, eu releio. E eu releio muitos livros do Peter Drucker. Eu tive a honra, a bênção de ter trabalhado e convivido com ele durante 14 anos, né? Lado a lado. E é impressionante como ele estava à frente do tempo dele. É, Você sabe que o Albert Einstein, ele fugiu da Alemanha nazista e ele foi para os Estados Unidos e foi professor de Princeton, né? E ele era conhecido em Princeton para dar a mesma prova todos os anos, durante alguns anos, né? E aí os professores falam assim, mas se você der a mesma pergunta, os alunos já vão saber. Ele fala assim, a resposta dura pouco, né? A resposta dura pouco. As perguntas são as mesmas, mas as respostas vão mudando, né? Por isso que eu gosto de ler, às vezes, livros de grande importância, né? Principalmente dos livros do Peter Drucker, que ele traz reflexões diferentes à medida que a vida vai mudando, a tecnologia vai mudando, né? Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Então, não se sinta mal de você reler um livro. Gente, acho que é uma pena. Eu vou deixar pra encerrar depois, então. Vou fazer igual os últimos capítulos do livro. Não quero encerrar agora. A gente faz uma pausa e volta depois, que eu tô me sentindo quase que terminando o livro, porque temos que encerrar, mas acho que a gente ficaria aqui dias se deixasse horas falando. Muito, muito obrigada. Acho que foi um episódio incrível. Natália, mas qual é que, e o seu livro, o que é Ah, que você está a ler? Verdade. Esses 1500 Posso ler páginas. Deixa eu os ver. três para você. boa, boa. Não é. Também estava a ler dois em simultâneo. Um é um romance da Ana Maria Gonçalves, uma brasileira, sobre uma mulher com inspirações em reais, cartas que ela achou sobre uma mulher africana escravizada nos anos 1800, meados para frente. Ela pega a independência do Brasil, então se mistura muito com a história Brasil-Portugal e ao mesmo tempo uma narrativa romantizada. Se chama Um Defeito de Cor, que de fato era algo que estava na legislação brasileira, que impedia as pessoas negras de trabalhar em determinados, depois de libertas, por ter lá um defeito de cor. Então é sensacional, é um épico. Fez 16 anos, se não me engano, esse ano, por isso que eu resolvi lê-lo. Enfim, eu estava postergando, era imenso, uma bíblia assim, mas mergulhei muito rápido. Então fica como dica de um romance, na verdade, com fundo real e histórico, baseado de fato em fatos reais. E agora eu estou começando a ler o De Propósito, do João Branco. É um livrinho rápido, eu acho, que foi indicado por várias pessoas. Ele foi VP de marketing do McDonald's, saiu recentemente. É um grande marqueteiro brasileiro, está super fazendo sucesso nas redes Como é que chama? sociais. De Como é que chama? Propósito. Como intenção, né? Coloque propósito, E de é o João? propósito, João? do João Branco. E conversa muito com a minha geração particularmente. Eu acho que assim, os millennials, os nascidos de 80 para frente, numa crise existencial com o trabalho, se coloca intenção, coloca propósito, o que eu estou fazendo aqui, que carreira que eu escolhi.
Então, eu estava até com uma resistência, acho que é bom dividir para quem também pensa igual, alguma resistência, será? Vai falar umas coisas meio romantizadas, não sei. Mas venci os primeiros capítulos e tô gostando das ideias dele. É uma forma de enxergar o seu trabalho, não acho que é utópico, acho que para quem faz sentido, vale a pena ouvir. E ele coloca lá uns senãos, por exemplo, se isso te faz mal, se não está de acordo com seus valores, a sua função, esquece. Essa conversa aqui não é para você. Faz a sua mudança e vai. Agora, se você não consegue enxergar mais o seu trabalho como algo que faça sentido, vem cá, vamos conversar. E aí ele coloca vários conceitos muito interessantes do quanto o que nós fazemos é valioso para outras pessoas e forma da gente se reconectar com aquilo que a gente escolheu por algum motivo lá na faculdade. Acho que a minha geração está muito em crise com essa ideia, então é uma boa leitura. E aí ver o que cada um consegue absorver. De propósito, do João Branco. Essa é a minha leitura de agora. Quando eu terminar também volto a falar sobre. É isso. E é isso, gente. Belo episódio, né? Obrigada. Obrigada pelas trocas aqui. Foi sensacional. Carlota, quer? Só tenho que fazer aqui um agradecimento especial, naturalmente, à Sara e ao José, mais uma vez. E realmente eu acho que isto foi, de facto, uma coleção de sugestões incríveis. Tomei nota das coisas que a Sara está a ler, que o Zé está a ler. Curiosamente, Peter Drucker, eu tenho na coleçãozinha que a Sara sugeriu, da HBS Publishing, pronto, que de facto é uma forma de manter o Peter Drucker sempre acessível em pequenos livros, é ótimo. E eu acho que um dia tem que ficar essa grande conferência de elogio a Drucker. Eu acho que nós temos que levar Drucker on stage pelos novos protagonistas. Pode ser assim um projeto giro juntos, porque tenho essa ideia de, aliás, houve uma vez o meu filho é apaixonado por história, o mais velho, embora ele seja matemático e informático e não sei o quê, mas ele dizia, a mãe não pode fazer conferências com o Vasco da Gama, com os exploradores, e eu disse, bem, há de haver uma maneira, havemos de lá chegar, não talvez os próprios, mas entre hologramas e pessoas de alguma maneira a falarem sobre eles, claro que sim, mas eu acho que o Drucker de facto é muito atual, é muito maravilhoso. E portanto, resta-me agradecer, mas agora deixo as palavras finais para a Natália. É isso, obrigada Salib, obrigada, foi uma honra. Obrigado pelo convite, né? Espero que não seja o último, espero que a gente consiga fazer mais coisas, né? Que nosso trabalho aqui consiga também fazer com que empresários portugueses saibam um pouquinho mais do nosso trabalho através dos livros, né? E sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sara. Prazer te conhecer também, uma honra ouvi-la. Obrigada, adorei esta hora. Ganhámos o dia, acho que ganhámos o dia. Acho que isto pode ser uma grande primeira página de outros encontros. Adorei conhecer o Salib. Acho que a próxima vez vou ter muito para dizer. E que este seja assim um momento também transformacional para nós. Tá bem? Isso. Obrigada. On the Record fica por aqui, gente. Próximo encontro já tem data marcada, daqui a 3 meses, 4 de outubro. Então, não deixe de nos acompanhar. Toda a lista de leitura, dicas valiosas vai estar aqui na descrição do episódio. Então, fiquem ligados. Também não deixem de visitar a nossa newsroom. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Beijinho, então. Obrigada.